Opa galera, de boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, sequenciando a série A Jornada, semana número 4. Começamos então pelo dia 13 de maio, realizei duas operações ao mesmo tempo, que possuíam análises bem parecidas, vamos ver? No primeiro ativo, houve uma grande impulsão de baixa e o preço estava corrigindo, visando preencher esse desequilíbrio de mercado. Dessa forma, identifiquei uma zona de oferta que tinha uma confluência com a POC, que é o perfil de volume de range fixo, e puxando a Fibonacci do topo até o fundo dessa impulsão, a 79% também estava nesta confluência. É evidente que teve vários topos nivelados, gerando bastante liquidez acima deles. Dessa forma, favorece mais ainda a análise. Quando apresentou o padrão de reversão Arami na nossa zona de interesse, realizei a venda para 2 minutos corridos e deu um take bem bacana. Aí está a visão macro e agora a visão micro. Partindo agora para o segundo racional, veja que teve uma resistência que foi manipulada. Dessa forma, estava aguardando que o preço retornasse de forma corretiva para realizar o pullback. Puxando a Fibonacci do início da impulsão até o fim, tem a 90%, junto com a confluência de uma zona de oferta. E com a mesma movimentação do ativo anterior, ele teve topos nivelados que gerou bastante liquidez acima deles, favorecendo ainda mais a análise. Veja que o candle chegou na região com candles crescentes, então aguardei o padrão de reversão, que também foi o Arami, e realizei a venda para 2 minutos corridos e deu um take bem bacana também. No dia seguinte, realizei duas operações no EURUSD que participaram da mesma análise, sendo que a primeira foi para o tempo de expiração para a mesma vela e na segunda operação foi para 2 minutos corridos após o padrão de reversão. Vamos ver o que aconteceu. A movimentação do preço será de baixa, então com o rompimento do fundo, tracei a LTB, e na sequência a POC e a Fibonacci de 38.2. Identifiquei também uma zona de oferta. Durante a análise do ativo, percebi que a movimentação era em V de manipulação, então a intenção seria entrar praticamente no 100% dela. Então com esse tipo de movimentação poderia acontecer qualquer movimento brusco. Veja que nesse candle verde que eu acabei de sinalizar, ele acabou visitando a região em menos de 10 segundos de vida dele. Então eu realizei a venda logo quando ele tocou lá, só que não deu tempo de mudar a expiração, porque normalmente eu faço para a próxima vela. Então nesse específico acabou sendo para a mesma vela. E na sequência, quando houve o reteste com o padrão de reversão Arami, realizei a venda para 2 minutos corridos, e foi um take bem bacana também. No terceiro dia de operação, realizei mais 3 operações no ativo EURUSD, no dia 15 de maio. A primeira operação foi a favor de um objetivo, a segunda operação foi quando ele chegou no objetivo que eu havia especulado, e a terceira, acabei me emocionando, saí do gerenciamento e fiz uma operação nada a ver, que a gente vai ver o racional logo na sequência. Bora lá para a primeira operação. O ativo estava numa movimentação de alta, estava no período corretivo. Dessa forma, sinalizei uma zona de demanda. Enquanto o preço estava fazendo essa movimentação, houve topos e fundos nivelados, gerando bastante liquidez tanto em cima quanto embaixo. Dessa forma, sinalizei uma zona de oferta ali no pavio, com a confluência de uma Fibonacci de 61.8, na qual o preço indo visita lá, eu realizaria uma venda. E veja que está também com uma confluência da resistência de um canalzinho. Quando o preço apresentou o padrão de reversão Arami, vendi para 2 minutos corridos, a favor de um objetivo que era mais embaixo. Agora em relação à segunda operação, veja que nós já tínhamos definido a nossa zona de demanda e na confluência havia a Fibonacci de 61.8 com a POC. Agora passando para o tempo gráfico de M1, vamos avaliar aonde foi realizada a compra. Veja que, após a configuração do padrão de reversão martelo, realizei a compra para 2 minutos corridos e foi um take bem bacana. E aqui apresento a visão macro dessas duas operações realizadas e também a visão micro.
E na terceira operação a expectativa é que fosse um throwback, mas o preço que buscou a região não foi de forma imediata. Acabei não me atentando, comprei e deu loss. No dia 16 de maio, realizei 3 operações, no seguinte contexto. A primeira foi take, deu lucro. A segunda, utilizei somente o lucro da primeira e foi loss. No meu gerenciamento, quando eu fico no 0 a 0 financeiro, eu posso realizar uma terceira operação caso esteja com tempo e com boas oportunidades. Então foi isso que eu fiz. Realizei uma terceira operação no ativo USD NOK e foi uma operação vencedora. Vamos aos racionais. No primeiro ativo, ele estava realizando uma movimentação de baixa. Desta forma, sinalizei uma zona de oferta que tinha uma confluência com 79% da Fibonacci e a POC. Passando para o tempo gráfico de M1, o preço estava fazendo uma estrutura de canal. Então sinalizei o suporte e a resistência, no qual a resistência seria o meu ponto de entrada. Mas infelizmente o preço acabou cravando na POC e se desenvolveu. Dessa forma, especulei que fosse uma manipulação desse suporte. Então, puxando a Fibonacci do início da impulsão até o final dela, havia 61.8 e quando o preço realizou o padrão de reversão Arami, realizei a compra para 2 minutos corridos e foi um take bem bacana. Na segunda operação que deu loss, veja que o preço estava realizando uma movimentação de baixa e rompeu um topo válido, realizando assim uma mudança de caráter, o choque, então estava priorizando compras nessa análise. Puxando a POC e a Fibonacci de 38.2 estavam na confluência. Passando para o tempo gráfico de M3, sinalizei uma zona de demanda que também estava em confluência com todas essas sinalizações. Com a análise feita, após o preço chegar na região e realizar um padrão de reversão martelo, comprei para 2 minutos corridos e deu loss. Posteriormente, fui estudar para avaliar se eu poderia ter evitado essa operação ou ter feito uma melhor. Percebi que o preço estava se afunilando e o suporte desse padrão gráfico estaria na confluência com todos os outros, que seria o nosso ponto extremo, e após o padrão gráfico pinça, que ainda o TradingView não está legal, mas que poderia ter sido formado no gráfico da corretora, era só realizar a compra para 2 minutos corridos e teria dado um take muito bonito. E a terceira operação foi o seguinte: o preço estava realizando uma movimentação principal de baixa, e ao puxar a POC e a Fibonacci, ambas estavam em confluência. No tempo gráfico maior, foi possível identificar uma zona de oferta nessa movimentação também. Quando o preço estava se aproximando da zona de interesse, ele começou a formar um padrão gráfico afunilado apontado para cima. Dessa forma, estava na expectativa que houvesse alguma manipulação do suporte desse padrão. E puxando a Fibonacci do fundo até o topo, a 79% estava na confluência. E ao realizar o padrão de reversão martelo invertido, comprei para 2 minutos corridos e deu um take bem bonito. E no último dia de operações, no dia 17 de maio, realizei 2. E as 2 foram no mesmo ativo, no Audi JPY. A primeira deu take e a segunda deu loss. Nestas 2 operações, demorei para retornar no TradingView e acabei não conseguindo gravar o racional. Mas nessas alternâncias de abas eu tirei print para conseguir explicar para vocês. Basicamente o preço chegou na região de interesse, formou um padrão de reversão e comprei para 2 minutos corridos no suporte desse padrão. E depois a segunda operação foi na expectativa de um throwback, mas acabei falhando porque não veio de forma corretiva e eu insisti na compra. E agora quanto ao histórico, demonstrei que estou na conta real e coloquei a partir do dia 10, que foi o final do vídeo anterior. Então nós temos aí o dia 13, 14, 15, 16 e 17. Bom galera,
Já estamos há um mês operando juntos. Eu vou realizar um vídeo agora contemplando o aspecto financeiro. Do que no total, o que eu perdi ou o que eu ganhei realizando operações aqui em opções binárias, tá bom? E também vou avaliar se continuarei realizando vídeos para o YouTube. Tudo isso nós veremos no próximo vídeo e espero vocês lá. Agradeço por terem ficado até aqui e até a próxima!